Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Estamos de volta. Mais um vídeo para você. Esclarecer algumas dúvidas aí pro pessoal. Primeiro, pessoal, as lives não estão acontecendo aqui no International Pulse Research. Só vai começar a partir do mês que vem. Nós já recebemos as respostas aí do strike que o governo do Chile, Piñera, bloqueou através da plataforma. Então a gente vai fazer, a partir de segunda-feira, esporadicamente, quem quiser ir lá assistir os vídeos relacionados ao Trust Revolution lá no canal do Trust. É simples, só você entrar no YouTube e colocar Trust Revolution e de lá você vai acompanhar as lives. A gente vai mandar aí o encarte mostrando e passando para o pessoal que horas mais ou menos vai começar. Legal, então. Outra coisa importante, tem muita gente perguntando sobre o Mike Pompeo, secretário do Estado norte-americano, aqui, que está no Brasil. Eu fiz um vídeo hoje falando sobre a subserviência aí do Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, que é uma figura, né? É incrível como nosso povo trocou por um prato de lentilha 210 milhões de brasileiros. Então, vamos seguir em frente. Nesse próximo bloco aqui mesmo, nesse vídeo, a gente vai falar de uma coisa importante que está acontecendo com a China. E você que está do outro lado, presta bastante atenção para que a gente possa realmente estar na mesma página. Então, pessoal, Trust Revolution, 2.250 comitês parados pelo Brasil. Se você quiser fazer parte, se você gosta dessas ideias, vai sair um vídeo também falando todos os comentários que vocês colocam aí. Hoje eu fiz uma reflexão de manhã referente a isso. Que muitas das vezes a gente fala, o Brasil não tem mais jeito, só pela fé. Outros falam, eu avisei que isso não serve, a gasolina na época era melhor. Essas coisas não resolvem, gente. A gente tem que quebrar a empatia do governo e fazer o que deve ser feito, pôr a mão na massa. Não é sair na rua convocando, tem muita gente que fala, quando é que vai ser somente a revolução? Pessoal, ir para a rua é fácil, tá na rua é outra coisa importante. O povo tem que estar organizado, só que o povo não quer fazer revolução. Se a gente for ficar esperando pelo povo, as coisas não vão acontecer. Mas a revolução vai ser feita por nós que temos a consciência política. E por você aí que está me assistindo, se você quiser participar, é simples. Só montar um comitê, você vai receber todas as informações, você tem que, para ir para uma guerra, você tem que estar preparado, meu amigo. Então, é você que decide. As pessoas têm medo, as pessoas não querem ter compromisso, achando que alguém vai fazer algo para mudar a situação. Não vai mudar, nós estamos passando por algo que daqui para frente, eu não vou nem comentar, só falo isso, se prepare para o pior. Muita gente não gosta de ouvir isso, tem muita gente que fala, nossa, que tanto ceticismo, mas é realidade, gente. A gente tem que aprender a entender, construir uma consciência e mudar. Toda mudança vem com desafio. Nós estamos passando por uma pandemia gigantesca. O auxílio emergencial, o povo não precisa de auxílio emergencial, gente. O povo não precisa de miséria, o povo precisa trabalhar, ter dignidade, ter uma balança comercial, poder de compra. O povo precisa de terra, não é para receber migalhas nem cesta básica, é para receber terra, para eles poderem plantar, cultivar, produzir, negociar, vender e se tornar empreendedores. É que nós fomos colonizados e nós fomos inseridos da forma errada pelo sistema, para a gente aceitar tudo. Não lutar, nós estamos com as mãos atadas. A gente vê as coisas acontecendo, a gente fica assim, ó, achando não, que as coisas vão se normalizando. Quase 200 mil pessoas mortas pelo coronavírus, gente. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. O governo deita e rola, queimando o Pantanal, a Amazônia aí, pegando fogo. Aí o pessoal fala, nós vamos lá e plantamos. Calma aí, mas já queimaram, depois que queimaram, depois que a cobra está morta, todo mundo fala, mas ia matar. Então não é bem por aí, gente.
Sabe por quê? Porque a parte que está queimada, eles vão usar para gado e vão invadir. E se você for lá, vocês vão ser retalhados pela polícia, por bandoleiro, por pistoleiro. Não é à toa que o Jair Bolsonaro está aí, ó, batendo palma em cima do balcão, onde ele propriamente, com a caneta dele, negociou essas negociadas com agropecuarista, principalmente com latifundiário e esses ruralistas aí que estão querendo engordar boi e vender agrobusiness porque não paga imposto. Você tem que entender isso. Você compra uma caneta no mercadinho aí, ou na livraria, ou sei lá, numa lojinha perto da sua casa, você está pagando imposto. É a maior carga tributária do planeta. É isso que você tem que entender. O nosso imposto está defasado. O imposto era para ter o reajuste há mais de 15 anos, de 3.552, para que aquelas pessoas que ganham menos do que isso não entrassem na malha. Por que está 1.500? Por que eles teimam? Propositalmente, eles não aumentam. Por quê? Para 3.000, tá 1.582. Por quê? Para pegar toda aquela gama de pessoas que ganham pouco para pagar imposto. Pessoal, o Mike Pompeo está aí no Brasil, ele fez um discurso aí lá em Roraima e nessa sexta-feira, e a gente sabe muito bem que ele disse que vai tirar do poder o presidente Nicolás Maduro. Então, durante a turnê pelo país, ele fez lá na fronteira com a Venezuela, onde se reuniu com lideranças políticas e preferiu ameaçar novamente Nicolás Maduro. Chamou ele, inclusive, de narcotraficante. Então, aquela provocação, ano de eleitoral, ele quer trazer a bandeirinha branca para dizer que eles estão fazendo algo que realmente não tem nada a ver, por vias de fato, você sabe muito bem disso. É um ano eleitoral, quer dizer que o Trump está estendendo. Então, eles querem arrancar governos que foram eleitos democraticamente para colocarem esse tipo de pessoa aí, que nem o Juan Guaidó, que já entregou tudo praticamente. E eles não vão reconstruir o país da mesma forma que aconteceu no Iraque e em outros países como a Líbia, Síria, Afeganistão e mesmo o Bashar al-Assad ainda está lá na Síria, graças à Rússia, que tinha uma base, ainda tem uma base desde a época da União Soviética lá. Então eles estão lá lutando com unhas e dentes, principalmente em Alepo, sempre criaram aquela narrativa para dizer que isso e aquilo, que o Bashar al-Assad tinha armas de destruição em massa, armas químicas. Então é criado esse pretexto. Então a gente está vendo aí que a Pompeu está realizando não só essa turnê pelo país, para poder ele foi na fronteira com a Venezuela justamente para poder proferir que essas indignação e chamar a atenção literalmente do mundo. Ele vai para o Brasil, propriamente dito, os brasileiros aí, o pessoal da cúpula, né, do governo de Bolsonaro vai se joelhar nos pés, porque é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil de uma forma tão repentina, desse jeito, dentro dessa subserviência, principalmente esse alinhamento. E por outro lado, ele vai também passar na Colômbia, que a segunda frota está lá também. Há uma probabilidade deles quererem invadir, entendeu? Não existe uma estratégia para passar pelo Brasil até Venezuela. Eu vou estar colocando mais adiante para vocês. Mas muitos dos analistas e pessoas que a gente conversou assim, recebemos resposta, tudo uma jogada eleitoreira também para poder tirar o governo e implementar a paz, sabe, racional da estratégia do Trump. Bom, o Trump também ofereceu aí um perdão para o Juan Assange, que está lá definhando na cadeia, particularmente lá na Inglaterra. Eu já expliquei isso de manhã, mas ele quer saber qual foram as fontes, né, dos e-mails dos democratas na época das eleições de 2016. A gente vai estar falando isso mais à frente. Então, o Trump está aí do outro lado tentando trazer a paz, graças aos acordos que ele está obtendo junto às monarquias do Golfo. Por outro lado, a gente está vendo aí que ele está tentando proteger os direitos humanos, que seria uma balela, né, para poder mostrar que realmente Nicolás Maduro, além de ser um narcotraficante, também ele cometeu crimes contra a humanidade, e eles querem criar e
ganhar a opinião pública, principalmente do povo brasileiro que acredita em tudo, muitas das vezes. Outra coisa importante, os Estados Unidos têm obtido sucesso para poder isolar politicamente não só a Venezuela, tanto na Europa quanto na América Latina, na Argentina, Uruguai e ainda alguns países que não apoiam Caracas, então os embargos que estão acontecendo literalmente. Outros países sob domínio também referente à Venezuela, a gente está vendo aí que tem uma conexão muito grande dos Estados Unidos com o governo Ivan Duque, da Colômbia também, propriamente dito, que interessa, que ajuda também nessa, tem interesse e ajuda nessa intervenção militar mediante a Venezuela. Então, outra coisa importante que a gente tem que entender, cerca de 10 mil ex-militares venezuelanos estão na Colômbia recebendo treinamento e pagamento pelos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. Nós temos, aliás, a Colômbia está com 10 mil ex-militares da Venezuela que estão recebendo treinamento e dinheiro dos Estados Unidos. Por quê? Os recursos saíram das contas da Venezuela, do exterior, congelado pelo governo norte-americano. Você está vendo que o Trump ele não perde. O Trump ele é um vendedor, ele não é político. Não é à toa que o Brasil tem um pau mandado do Bolsonaro para estar na segunda frota e na Colômbia é outro. Quem paga esse dinheiro? 15 funcionários que trabalham na Eletrobras, na Petrobras, passando todas as informações do DOJ, Departamento de Justiça norte-americano. Quem paga? O governo brasileiro. Então, o pessoal explora e o brasileiro ainda paga. Dá para você entender o governo que vocês, muitas das vezes, apoiaram aí nas eleições passadas? É isso que a gente tem que entender, gente. Todo mundo caiu no conto do vigário por causa desse lance de fundamentalismo religioso. Meu pai morreu muito cedo. Eu gosto sempre de... Ele morreu e deixou um legado. Ele morreu com 42 anos. Deixou exemplo, ensinava a gente pelo exemplo. Ele nunca fez uma coisa... ele nunca ensinou uma coisa que ele não fazia. Então, hoje está cheio de moralismo. Principalmente desse governo que quer ensinar uma coisa que não vive. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Quer defender as famílias, casou 4 vezes, não gosta do negro, do pobre, do índio, do nordestino. E você precisa entender isso. E criar a sua consciência política para poder ajudar a mudar o Brasil. Então uma coisa interessante, o que vemos e que é triste na mudança da tradição da política brasileira, que de não intervenção em assuntos de outros países. Isso era no passado. Agora, essa tradição instituída desde o início da República, infelizmente, foi rompida agora pelo esse alinhamento automático dos Estados Unidos o Brasil aos Estados Unidos nessa subserviência. Então, os Estados Unidos vem, pega tudo, e o Brasil paga. É tipo assim, eu vou lá, pego esse remédio, roubo esse remédio, eu ainda pago para você. É o que está acontecendo com esse governo. Então, precisa a gente ressaltar também que numa eventual intervenção na Venezuela não será fácil, mesmo por causa do que? Mesmo com o poderio norte-americano, a gente sabe muito bem como funciona a estratégia, porque é preciso ressaltar que a Venezuela ela tem um mecanismo muito forte. 300 mil homens armados no exército regular, pessoas que estão ativas. Lá com 6 anos você vai para a escola para aprender a atirar. O povo lá sabe o que é lutar, ama o país e luta. Possui um componente de grandes de milícia, uma milícia gigantesca, nessa milícia do Bolsonaro, não, que mata o cidadão de bem. Lá, ao contrário, são treinados para isso, que poderia chegar a 500 mil homens. Ele tem um bom terreno de guerrilha na Venezuela, não é uma galinha morta, pelo que muitas das pessoas não entendem, e o mecanismo militar importante em termos latino-americanos é fortíssimo mediante outros países, principalmente Peru, Equador, Colômbia e Brasil. Então, os americanos poderiam superar, mas iriam se arrastar, entendeu, por uma longa data, bem que parecido aí que aconteceu praticamente lá no Iraque. Outra coisa importante para você que está do outro lado, a gente tem mais 4 minutos para a gente terminar isso aqui, para não ficar tão longo. Um ditado velho, e você que está do outro lado, presta atenção. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, a China
está atacando os Estados Unidos e inicia os exercícios militares perto do Taiwan. Então eles fizeram uma manobra aí que coincide uma visita do Taipei, de um alto funcionário dos Estados Unidos, que considera, pelo que pareça, Pequim como uma grave violação dos princípios da China e pode minar relações entre as duas potências. Então há uma grande probabilidade aí também do Exército da Libertação do Povo Chinês, que iniciou esses exercícios de combate perto do Estreito de Taiwan, hoje, sexta-feira, aliás, ontem, né, já é de madrugada, no mesmo dia que o subsecretário de Assuntos Econômicos, o Kate Crash, deve se encontrar com o presidente Tai Ing-wen na visão dos fortes lá em Pequim. Quem está acompanhando o que está acontecendo em Taiwan, o que está acontecendo em Hong Kong, tem o dedinho também da potência mundial. Então, é aquele filme que a gente já assistiu. Então, durante essa coletiva de imprensa, ontem, aliás, quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, o Wang Wenbin, afirmou que a China se opõe firmemente a qualquer forma de laços oficiais entre Estados Unidos e Taiwan. Então, com a chegada de Quatley na ilha, então gerou aí, entendeu? Com esse alto funcionário dos Estados Unidos, gerou uma contrapartida aí, gravemente violando os tratados da China, principalmente nas questões das relações sino-americanas. Então, o porta-voz aí do Ministério da Defesa do país, Ryong Kin-wan, garantiu nessa sexta-feira que os exercícios sobre os quais eles não deram detalhe. Então, quem está mexendo com fogo não é o povo chinês. O povo chinês, enquanto todo mundo estava se divertindo na balada, o povo estava lá, investindo em tecnologia, na indústria. Então aí, uma grande potência se levantou com uma escala global de uberização, que daqui para frente as cadeias produtivas vão totalmente se modificar. E é isso que você precisa entender. Presta atenção, antes você vendia o seu trabalho para o sistema, você vendia sua mão de obra para o empregador. Agora, o que está acontecendo? Você está vendendo também o seu trabalho, prestando serviço, sem benefício, mas com o seu próprio carro, com a sua própria propriedade privada. Vou dar um exemplo assim. Deu para entender? Essa é a forma do capitalismo, que todo mundo bate palma. Todo mundo ignora o Estado, tem que ser Estado mínimo, que nem o Bolsonaro e os liberais de Paulo Guedes querem, mas não tem dinheiro nem para pagar um plano de assistência médica. Dá para entender? Onde o nosso povo está perdido, caiu no conto do Olavo de Carvalho, principalmente nessa ideologia barata aí de novela das 8. Então, o Ministério da Defesa do país garantiu na sexta-feira que os exercícios sobre os quais eles não deram detalhe estão bem avançados. Então, a questão de Taiwan é uma questão interna da China. Não podemos permitir que potências estrangeiras venham interferir. E é isso que acontece. Quem mexe com fogo acaba se queimando. Então, aí os Estados Unidos estão usando a ilha para poder pressionar Pequim, para ter um separatismo de Taiwan, porque a gente sabe muito bem que a China investe na produção, nas questões sociais e dá oportunidade para todo mundo crescer. Então, a gente está vendo que a declaração do porta-voz veio ao mesmo dia que o oficial ser nos Estados Unidos deu início ao primeiro dia completo da sua visita oficial a Taiwan. Então, o Trump senta na mesa oval, no White House, na Casa Branca, coloca as cartas e divide as tarefas. Aquilo que eu sempre venho falando para o pessoal nos grupos que tem comitê. Então, cada um tem que fazer sua parte para poder ter o resultado das eleições que vão acontecer aqui esse ano. Então, nessa sexta-feira, ele deveria se encontrar com o presidente Tan Ing-wen e no sábado os dois vão participar de uma cerimônia em homenagem aos falecido, né, presidente Lin Ten-yun de Taiwan. Então, a China está se preparando aí por vias de fato, justamente aí com o início de um exercício militar perto de Taiwan, e eles não vão revidar. Vocês sabem muito bem que já saiu muito, o Xi Jinping ele já colocou literalmente o que a China vai fazer para o povo chinês. Então, enquanto os Estados Unidos está procurando pelo em ovo, arrumando confusão em todos os aspectos para poder tirar o prejuízo da
cagada, tem que falar assim, né? Do capitalismo, da hegemonia, da centralidade do capitalismo, outros países estão avançando. Então, para terminar, primeiro, todo país que usa como alavancagem o agrobusiness, que nem o Brasil, não estão conseguindo, primeiro, controlar a pandemia. Segundo, são os países mais desumanos em questões raciais e desigualdade social. Legal, então tentei colocar aí 2 cenários importantes. Quem brinca com fogo pode se queimar. Então a China está se preparando para atacar aí, não vai. Eu vi o Xi Jinping num vídeo falando assim, nós nunca mais seremos humilhados como nós fomos na Segunda Guerra. Entendeu? E aí a presença de Mike Pompeo para um governo que eles vão lá, rouba, o governo brasileiro vê os caras levando e ainda paga ainda uma gratificação. Gente, e quando isso acontece e nós não fazemos nada, nós somos cúmplices. E é isso que você tem que entender. Por isso que nós vivemos essa vida miserável no Brasil. É 1%, com mais da metade da riqueza do país, e os 99% comendo o pão que já amassou, que cai de cima da mesa, num país riquíssimo. Enquanto nós não nos conscientizarmos que temos que ser nós que vai mudar, mas quando? Estou esperando essa revolução que não começa. Revolução vem de dentro para fora. Ela não vem por designação, ela vem por espontaneidade. Quando é que você vai se armar para falar, tô pronto, Robert, o que eu preciso fazer para aprender? Abre o coração, cara, abre o coração e fala, quero aprender. Enquanto todo mundo ficar aqui só ouvindo notícia, puxa, que legal ouvir isso. Desculpa, gente, não gostou? Escreve aí. Não tá feliz, a vida continua, nós somos amigos. A gente não vai sair do buraco, porque o povo brasileiro é humilhado todos os minutos. 22 minutos de civil. Daqui mais 15 segundos vai morrer um jovem de 19 a 35 anos morto pela polícia no Brasil. Hoje já morreu 15 mulheres. Sabe quantas foram estrupadas? Nós estamos com 10 milhões de desalentados, pessoas que estão tomando um remédio de depressão, que pararam de procurar trabalho. Quem sou eu? Onde estou? Olha só a situação. Tem tanta gente sofrendo no Brasil. 110 milhões de brasileiros correndo da polícia, do rapa. Eu falo isso direto, gente. 40 milhões sem carteira assinada, 13 milhões procurando trabalho nessa semana, não encontra nada, porque o governo dá risada do pobre. O auxílio emergencial vai acabar e o povo tá pagando caro, não tem arroz, come macarrão. Até quando, gente? Se você tá com a sua casinha, isso, aquilo, cara, isso não reflete. Você tem que pensar no outro. Para mim tá bom. Não, para começar o campeonato agora, vai ter torcida. Continua pensando assim. Continua. Pessoal, pense nisso. Tá aqui, ó. Quer participar? Quero ver quem vai querer participar. Quem ama o Brasil luta. Quem vai participar vai ficar aqui o telefone, manda mensagem. Eu quero. O que eu faço? Vai. Vou fazer um teste, um desafio. Cada um de vocês. Homem, mulher, jovem, criança. E aí? A minha irmã fala, quem ama a pátria luta. Porque o povo que não tem visão, o povo perece. Até quando, gente? Quero ver quem vai escrever aqui. Vai lá! Fui.